já estão nas ruas de Capanema, visitando a obra de arte sacra. Este casal veio de Belém, só para conhecer a tradição. Todo ano a gente pensava que vinha, programava, mas não dava certo. Mas esse ano vai dar certo. Que tal, valeu a pena? Valeu a pena, muito, muito bonito, viu? Então, o senhor acredita que vai voltar outras vezes, então? Sim, é bom, né? Porque ainda está perto de Belém, né? A gente pode vir e ver e trazer os familiares também, né? Os católicos participam de uma missa campal, celebrada na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Só gratidão. Após a celebração, o pálio e o ostensório são conduzidos pelo bispo da Diocese de Castanhal pelas ruas enfeitadas de Capanema. A procissão de Corpus Christi marca a instituição da Sagrada Eucaristia para os católicos. Um momento de celebração da fé cristã. De acordo com a Igreja Católica, essa tradição de enfeitar as ruas de Capanema em homenagem à Sagrada Eucaristia começou em 1976. Um pequeno grupo de católicos usou flores, folhas e pedaços de tecido para ornamentar o trajeto da procissão. Há 49 anos, os capanemenses repetem o gesto dos católicos que enfeitaram Jerusalém para receber Jesus. Depois de 1h30 de romaria sobre o tapete, o pálio e o ostensório retornam para a Igreja Matriz, onde o bispo abençoa os fiéis. Aqui em Redenção, a celebração de Corpus Christi começou pela manhã na Igreja Matriz Cristo Redentor. São mais de 30 anos de tradição que os fiéis se reúnem para dar vida aos coloridos tapetes que enfeitam as ruas da cidade. Com muita criatividade, os voluntários usaram pó de serragem colorido e até pó de pneus para criar as figuras que representam o sacramento da comunhão. Para a gente que é católico é uma alegria, porque é uma maneira da gente honrar Jesus eucarístico, o pão vivo que desceu do céu. Aqui a gente partilha lanche, partilha alegria, a gente conversa, bota a conversa em dias e faz essa coisa linda para Jesus passar. Em cada rosto, uma oração. Em cada tapete, uma expressão de arte e fé. A Praça dos Esportes Radicais foi o ponto de encontro para a missa, presidida pelo bispo diocesano, Dom Vital Corbellini. A celebração de Corpus Christi é um momento de profunda reverência para os católicos. E aqui em Parauapebas se transformou também num ato de unidade, com todas as paróquias da cidade caminhando juntas em fé e devoção. Logo após a missa, os fiéis saíram em procissão pelas principais vias do centro da cidade. A Eucaristia é a festa da unidade também. Então a gente pensou, os padres da cidade, em uma forma da gente representar isso, né, na prática. Então pensamos o ano passado em fazer essa missa todos juntos e foi uma grande bênção, né, a participação do povo de Deus, e decidimos tornar isso uma tradição aqui na nossa cidade. A celebração encerrou com a bênção do Santíssimo na Igreja Matriz São Sebastião. Uma manhã de devoção que reuniu milhares de fiéis e renovou a esperança de um povo que caminha na fé. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Morreu ontem à noite, aos 66 anos, o jornalista e cronista esportivo Gilson Faria. Gilson lutava contra um câncer no rim e estava internado há 30 dias na UTI de um hospital particular em Belém. Durante 20 anos, Gilson trabalhou aqui na TV Liberal. Nesta entrevista concedida em agosto do ano passado ao jornalista Léo Nunes, Gilson lembrou do começo da carreira. O ano era 78, na Rádio Clube. Eu era o comentarista da missa. A primeira leitura, a segunda leitura, aquele negócio todo. E um domingo, o doutor Edir Proença, que era o dono da Rádio Clube, estava na missa. Ele foi lá falar comigo. Eu tinha 17 para 18 anos. Meu querido, você não quer ser radialista? Aí eu olhei para ele. Eu ser radialista, por quê? Eu gostei muito da sua voz é muito bonita. Vá amanhã comigo lá na Rádio Clube para a gente conversar. Depois veio a contratação pela Rádio Liberal. Em 87, Gilson entrou na TV. Foi editor do então Liberal Esporte
e logo depois editor e apresentador do Globo Esporte. Aqui não vai ser diferente nunca. Nos anos 2000 foi comentarista de esportes do Bom Dia Pará. Foram muitas manhãs na companhia do talento do Gilson. Vibração das arquibancadas, garra dos remistas em campo. Uma combinação perfeita nesta Copa do Brasil. O Remo enfrentou um grande adversário e, mais uma vez, cumpriu seu papel em casa. Gilson foi editor-chefe do JL2 e do antigo JL3, jornal exibido nas madrugadas da emissora. Aí naquele tempo era fita o batique, né? Aí boa noite, tchau, até amanhã, tal. Aí ficha técnica subida, ele pegou o carro, foi embora. Nesse tempo não tinha celular. Aí o editor de imagem, eu não me lembro quem era o editor de imagem, aí na hora de editar, montar tudo bonitinho, o boa noite dele estava uma fita amassada. Boa noite. Aí, e aí, mano, como é que a gente vai encerrar esse jornal? Pega o boa noite do ano de ontem e coloca aí. Só o boa noite. Aí ele apresentou o programa, o telejornal com uma gravata azul e deu boa noite com uma gravata vermelha, né? Mas se tinha uma coisa que o Gilson gostava, era de narrar jogos de futebol. Nisso foi um dos melhores. Cruzamento na área. Olha o Robson! É do Paysandu! Outra vez Robson, ele faz a alegria da torcida bicolor. No Campeonato Brasileiro, esteve à frente de transmissões marcantes, exibidas para todo o Brasil. Estádio Mangueirão, Estádio Olímpico do Pará, recebendo um público razoável para este jogo. Dentro de instantes vai começar mais uma procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. As ruas de Belém ficam tomadas de fiéis, de romeiros, de todas as partes do Brasil. Eu ficava aqui dentro do estúdio com o pessoal, né, com a nossa equipe, e a Santa passando aqui na frente da TV Liberal. E a gente não podia sair, porque tinha que transmitir o Círio, tinha que narrar, mostrar. E o que eu me senti mais emocionado foi a Santa passando bem aqui na frente, eu não conseguia ver. Em 2002, viveu a tensão do incêndio que mudou o percurso da procissão. A chegada do Corpo de Bombeiros. E por causa deste incêndio, a procissão do Círio pode atrasar e inclusive mudar de itinerário neste início de procissão. Em vez de passar pelo Boulevard, seguir pela 15 de novembro. No Círio mais longo da história, em 2004, foram mais de 9 horas no ar. A berlina com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré está bem em frente ao prédio da CDP. Já estamos com quase 5 horas de duração a procissão. Eu digo que isso aí era um testemunho. Eu orei para Nossa Senhora de Nazaré, me ajude para eu dar conta até o final. E a gente dizia para os nossos comentaristas, a gente não vai ter mais o almoço do Círio, agora a gente vai ter o jantar do Círio, né? Que nosso almoço já era. Eu estou até um pouco emocionado desse dia, foi muito incrível, cara. Eu fiquei narrando ao Círio de Nazaré na base do improviso. Eu não tinha mais script, não tinha mais nada. O diretor aqui no ponto dizia assim, te vira, maninho. E que a mensagem transmitida hoje permaneça nos corações de todos durante todo o ano. Porque o Círio é hoje, o Círio é domingo, o segundo domingo de outubro, mas o amor a Nossa Senhora, a Jesus Cristo, deve permanecer sempre no coração de cada um de nós. Um feliz Círio e a todos uma boa tarde. À voz, ao jornalista e ao amigo, todo o nosso reconhecimento. Se o que a gente pode deixar de melhor é a nossa história, Gilson deixa uma linda história. Parabéns. O corpo do Gilson Farias foi sepultado hoje à tarde em um cemitério particular em Santa Isabel, região metropolitana de Belém. E vejo depois do intervalo a angústia de famílias paraenses que têm parentes em cidades alvo do conflito entre Israel e o Irã. E hoje, os moradores da Vila da Barca participam do tradicional arraial da comunidade. São 7 horas e 6 minutos, temos imagens ao vivo aqui da BR-316. Movimentação intensa para um feriado. Volto já.
Abel tenta correr atrás. A polícia prendeu hoje em Marabá 2 homens envolvidos com o tráfico de cocaína. Segundo as informações da Divisão Estadual de Narcóticos, eles transportavam mais de 200 quilos da droga escondida no meio de 20 toneladas de milho. A cadela Kiara foi fundamental para localizar a cocaína que estava escondida nos sacos. Os suspeitos já estavam sendo monitorados desde a noite de ontem, quando saíram do distrito de Morada Nova, em Marabá, e tinham a capital paraense como destino. Toda a droga já passou por perícia. Os 2 suspeitos não tinham passagem pela polícia. Agora devem responder por tráfico de drogas e a associação para o tráfico. Eles foram encaminhados ao sistema prisional do Pará e devem passar por uma audiência de custódia. No Oriente Médio, o conflito entre Israel e Irã tem cada vez mais preocupado paraenses que têm familiares na região. A falta de notícias aumenta a aflição. Não ter notícias da tia e dos primos que moram em Israel tem deixado a Rebeca apreensiva. Além dos parentes, ela também está preocupada com os amigos que fez ao visitar o país em janeiro deste ano. Eu não tenho nem dormido direito por esse conflito, com medo. É realmente o que me assola é o medo nesse momento. Um grande amigo de Rebeca mora em Tel Aviv, que tem sido um dos principais alvos dos ataques iranianos. Durante a escalada do conflito, o contato tem sido mínimo e cada vez mais raro. Mesmo com a dificuldade, hoje ela conseguiu conversar com ele. E ele falou assim, eu não sei do que vai ser, o que vai acontecer, qual vai ser o próximo passo, o que o governo vai demandar pra gente, o que vai acontecer, a gente nunca sabe. E eles não conseguem sair na rua sem medo. Situação que a paraense Rose vive de perto. Ela está presa em Israel desde quando os aeroportos foram fechados. A gente recebe 3 avisos no celular. O primeiro avisa que é para estar próximo do banco. Depois de 10 minutos, eles dão o sinal de alerta. Alerta extremo, que a gente se dirija para o quarto de segurança, E logo em seguida vem a sirene. Bunker é o local considerado seguro, construído para suportar os conflitos. O abrigo do condomínio da Rose é particular. Ela investiu no conforto para deixar o local mais agradável e suportável durante os ataques. Não é fácil. O emocional fica super abalado. É meio que desesperador quando você ouve essa sirene. Porque você não sabe o que vem, se vem, de que maneira. Uma semana depois do início dos bombardeios, o conflito entre Irã e Israel continua sem previsão de trégua. E isso afetou aeroportos e voos que têm sido desviados dos espaços aéreos dos 2 países. A única saída tem sido via terrestre, mas mesmo assim, com muito perigo. O presidente da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará, Nélio Aguiar, estava em uma visita oficial no país israelense quando o conflito começou. Mesmo com o confronto ainda no início, ele já enfrentou dificuldade para sair de lá. O deslocamento ele transcorreu em segurança, mas foi uma operação muito difícil e a gente ficou numa situação assim, quase que de desespero, Momentos de tensão que vão ficar na memória. As pessoas ali chorando, as pessoas rezando, as pessoas de joelho, as pessoas fazendo corrente de oração, todo mundo ali num momento de tensão e de grande aflição. Naquele momento eu achei que a gente fosse morrer. E olha, durante a chuva desta tarde, registrada em vários pontos da Grande Belém, uma família de Ananindeua teve um grande susto. Uma árvore caiu em cima desta casa aí, na rua Nova União, no conjunto Júlia Cefé, no bairro das Águas Lindas. O telhado foi atingido e o teto cedeu em vários cômodos. Ninguém ficou ferido, mas móveis e eletrodomésticos foram danificados pelos escombros e pela água da chuva. A árvore de grande porte ficava dentro da área do Centro Nacional de Primatas, do Instituto Evandro Chagas. Nós procuramos a direção do Instituto, que não se posicionou. Ainda estamos aguardando aqui uma resposta. Hoje começa a festa junina na Vila da Barca. O arraial vai ter 4 dias
e promete ser animado. A Poliane Guimarães conta pra gente como é que está essa festa na maior comunidade do bairro do Telégrafo. Boa noite, Poli. Olá, João. Boa noite para você e para quem nos acompanha. Por aqui está tudo preparado para esses 4 dias de festa que tem como principal objetivo valorizar a cultura da comunidade. Esse evento, que é organizado e realizado pela Associação dos Moradores da Vila da Barca, chega à 23ª edição, com artistas da comunidade e também com atrações regionais, a exemplo de Edilson Moreno e também Cássio Luan, que devem passar por aqui se apresentando nesses próximos dias. E para saber um pouquinho mais dessa programação, da origem dessa festa para lá de animada, eu converso agora com o Gerson Bruno, que é o presidente da Associação de Moradores da Vila da Barca. Boa noite, muito obrigada pela sua participação. A gente sabe que essa festa é uma tradição e ela surgiu com um objetivo, né? Boa noite. Essa festa, na realidade, é um grande ato de resistência que a Vila da Barca tem. O nosso arraial, que é considerado aí o maior arraial comunitário de Belém, por aqui passam mais de 5.000 pessoas por noite e essa é a primeira noite dessa 23ª edição. Inclusive, ela surgiu justamente para mostrar não só os talentos daqui da Vila da Barca, mas também para desmistificar a imagem que se tinha da comunidade. Isso é verdade. E a gente mostra o quanto a Vila da Barca produz cultura do mais alto nível, né? Já estive aqui participando em outras edições, inclusive, a gente sabe que é um momento de lazer e diversão para muitas pessoas, mas também de geração de renda. Esse ano, por exemplo, cerca de 50 permissionários estarão trabalhando aqui nos 4 dias de festa com a venda de comidas e bebidas. E o que a gente observa é que na porta da maioria das casas são os próprios moradores da vila que estão aproveitando essa oportunidade de renda extra. O Arraial da Vila, ele movimenta a economia local, não só da Vila da Barca, mas também do bairro do Telégrafo, né? Então aqui a gente tem mais de 50 famílias aqui sendo beneficiadas, tendo geração de renda nesse momento aqui desse São João maravilhoso. Perfeito, muito obrigada. Boa festa para vocês. E para você que está nos acompanhando, a gente já está na metade aí de junho, né? Passando um pouco mais da metade de junho. A festa está só começando, mas vai até domingo. Cerca de 5.000 pessoas a cada dia nesse que já é considerado o maior arraial comunitário de Belém. Volto com você, João. Obrigado, Poli. Uma boa noite para você. Boa noite em casa. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se ver amanhã. Até lá. Domingo, o Esporte Espetacular faz um resumo da primeira semana da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e fala sobre a situação dos times brasileiros. E no penúltimo episódio do Rei do Terrão, nós vamos conhecer os 2 finalistas da competição. Parece fácil, mas... É domingo, depois de viver... Maravilha!